Oi, oi, mulher do crochê, tudo bem contigo? Bora pra mais um vídeo aqui nesse canal. E aliás, se você ainda já veio aqui e não se inscreveu, Deus tá vendo, viu? Já começa aqui, ó, se inscrevendo no canal, deixa o seu like aqui pra ajudar na divulgação do canal. E eu vou falar sobre um assunto, assim, um tanto quanto chato. Ai, gente, perdoa aqui minha blusa, que eu sujei de pasta de dente e vai ficar assim mesmo, porque eu não vou trocar ela mais não. Acabei de tomar banho. Amigas, o que acontece? Hoje é... que dia? Sexta. Acho que foi na quarta-feira. Eu fiz da terça pra quarta, eu tô pegando firme aqui no crochê, então eu perdi o sono, né? Me deu uma insôniazinha assim, básica. E aí eu fiquei até as 2 da manhã fazendo crochê, o que é raro. Aliás, nunca tinha acontecido de eu ficar muito tempo assim fazendo crochê, então eu me estendi um pouco. E o que aconteceu? No outro dia eu tava com dor nesse dedo aqui, vindo pra cá, parecendo aquela tendinite, aquela dor aqui, ó. Só nesse braço, nesse não, onde segura, né, mesmo a agulha de fato. E aí já me deu um alerta, né, sobre esse assunto. E eu fiquei bem triste, porque, gente, tem 8 meses que eu faço crochê e eu, tô super triste sobre isso. E é uma coisa que eu tenho um monte de medo, eu fico tomando cuidado pra não acontecer, né, porque a gente sabe que fazer crochê ou qualquer outro tipo de trabalho que tenha movimentos repetitivos pode acontecer de você desenvolver algum problema aqui nas articulações, os tendões, né, por movimentos repetitivos, né, e o mais comum é esse mesmo, que começa a dar aqui no braço, vem pra cá, né, que inflama tudo. E aí eu fui pesquisar, fui saber, eu já pesquisei sobre esse assunto, nunca tinha acontecido, mas realmente meu corpo eu tava cansada e, como eu falei pra vocês, eu me estendi um pouco, me empolguei, que é uma peça que eu tô fazendo aqui, que eu nunca tinha feito. Sabe aquela empolgação que você vai e nem para? Então, aí aconteceu isso. Aí depois eu fiquei super triste, né? Até comentei no Instagram lá com as meninas. Aliás, se você não me segue no Instagram, amiga, me segue lá, @CordesCrochê. Vou deixar aqui, vai lá, porque lá eu posto todos os dias nos stories e dá pra gente ficar assim mais juntinhas, tá bom? Mas hoje é sexta-feira e já passou, não tô sentindo mais nada. E o que eu fiz? O que eu faço pra evitar essa dor, né? Sentir dor ao crochetar. Tanto assim, pescoço, costa, eu não sinto, né? Embora eu tenha problema de coluna, tenho problema tanto na cervical quanto na lombar. Então é um problema hereditário, já vem de família, então o meu cuidado tem que ser mais redobrado. E eu acho importante esse vídeo pra ajudar aí as meninas que fazem, né, crochê ou que tem outro tipo de trabalho, que trabalham, né, manicures, cabeleireiras, escritórios, enfim. O que acontece? Primeiro ponto, amiga, o que você tem que fazer? Investir. Muitas vezes quando a gente começa, a gente só pensa em comprar barbante, né? E a gente esquece da gente. E é necessário, é primordial a nossa saúde. A nossa saúde vem em primeiro lugar, mais do que em barbante, qualquer outra coisa. Deixa eu colocar meu cabelo pra cá, porque essa mancha tá me incomodando. Acho que tá me incomodando mais do que vocês. Mas enfim. Aí o que acontece? Aí a gente quer comprar barbante, isso é normal, né? Porque a gente quer dinheiro pra ter barbante, pra investir, né? Mas, amiga, quando sobrar um dinheirinho, nunca se esqueça, não se coloque tanto de lado e invista também na sua saúde. Compre uma cadeira confortável, uma poltrona, não sei o que você vai se adaptar, porque isso é bem pessoal, mas busque cadeiras que tenham essa estética, assim, essa função ergonômica, pra poder deixar a nossa postura. Eu tenho problema de postura mesmo, ó, tô aqui, tô curvada, eu tenho que sempre estar me policiando, e eu sei que é uma delícia fazer crochê no sofá, é maravilhoso, eu amo, principalmente quando tá frio, é tão gostoso. Eu já fiz muito, mas eu sentia muita dor no pescoço, gente, quando eu fazia lá. Por quê? Eu começava ali com o meu crochê, né, aí ficava fazendo crochê e tava com a postura boa. Quando eu ia ver, eu já tava tudo assim, gente, ó, assim, ó, curvada, fazendo crochê. E não tem jeito, a não ser que você seja uma pessoa que se policie muito, aí eu calo minha boca. Mas fora isso, amiga, não tem jeito. O sofá é um lugar que a gente vai indo, quando vai ver, tá toda torta fazendo crochê. É uma delícia, mas não deve ser sempre, amiga, não, evite. Eu sentia muita dor aqui no pescoço por conta disso. Aí depois eu fui colocando aquele suporte aqui pra escorar o pescoço. É que eu já tenho problema aqui também, né, gente? Fui colocando uma almofada assim, pra ver se eu ficava tanto mais reta assim. Foi quando eu percebi que quando eu escorava assim, ó, e eu tinha um apoio aqui pra minha cabeça, igual essa cadeira aqui, era mais fácil de eu perceber quando eu tava assim, porque tipo assim, às vezes até quando eu tô nessa cadeira, eu tô encostada aqui. Aí daqui a pouco eu tô aqui, mas aí eu sinto que eu tirei a cabeça daqui, aí eu volto. Então ficou muito mais fácil. Depois que eu comprei essa cadeira, eu não senti mais dor no pescoço, gente, não senti. Nas costas eu não sentia mesmo, não vou mentir. Mas no pescoço eu sentia e ela me ajudou muito, porque tem esse apoio aqui, tem essa almofadinha que encaixa bem aqui, ó. E aqui eu encosto a cadeira, então tem um lugar pra você encostar, principalmente quando você esquece, né, da postura, você percebe que logo você tá assim, aí você volta. Então essa cadeira me ajudou muito, eu não senti mais dores. Então, primeiro ponto, evite de fazer crochê em sofá,
poltronas, lugares desconfortáveis mesmo, evite. Eu sei que às vezes a gente não tem condições de comprar uma cadeira, mas eu sei que um dia você vai ter. Se você não tem, pega uma cadeira assim que a sua coluna fica reta, senta na mesa. Na mesa, eu já fiz muito crochê na mesa, colocava assim na minha cadeira e ficava apoiada na mesa da mesa mesmo de cozinha, colocava travesseiro assim pra mim ficar a coluna aqui reto e ia, só não tinha, a minha era baixa, então a parte da cabeça pra mim sempre foi um problema por conta disso. Então certifique, se você não tem uma cadeira, então tente se policiar. Quando você vai fazer crochê, amiga, o que você tem que fazer? Se você apoiar na mesa, você vai levantar o crochê o máximo que puder. Claro que você não vai ficar assim, mas o máximo, você vai apoiar, né, o ombro e você vai. O que você tem que fazer? Você não pode abaixar a cabeça pra fazer o crochê, mesmo que você deixe ele aqui mais baixo. Você não pode abaixar a cabeça pra fazer o crochê. Você fica com a cabeça assim, ó, e o teu olho que vai na peça, ó. Tá vendo? Eu tô com a cabeça reta e o meu olho que tá na peça. Então, tenta fazer isso até você ter uma cadeira. Eu começava assim, quando eu ia ver, eu tava assim. Então, assim, é um trabalho que você vai ter que ficar se policiando. Tem a tua, por exemplo, você segura ali a peça e o teu olho vai na peça, não a cabeça. Porque senão, amiga, dá uma hora você vai estar acabada. E isso aqui, ao longo do tempo, vai te dar muitos problemas no futuro. Se você ficar fazendo isso direto, com certeza. Eu que já tenho, então, meu Deus, dá 20 minutos já começa a arder isso aqui tudo. Eu já, né? Então, assim, tem pessoas que fazem isso e não sentem nada. Tem, é uma privilegiada de Deus, mas é muito difícil. Porque com o longo do tempo, você sempre tendo aquela postura errada, aquelas hábitos errados, é difícil você não ter uma consequência, né, gente? É igual uma alimentação. Você tem uma má alimentação, você vai colher os frutos daquela má alimentação. Mesma coisa é a postura. E então, primeiro ponto, evite de fazer crochê em lugares como sofá, que é uma delícia, que tua postura fica ruim. Busque um lugar mais confortável, que a tua coluna fica mais reta possível. Quando você estiver crochetando, não abaixe a cabeça, abaixe os olhos, sabe? Os olhos, ó. Minha cabeça tá reta. Eu abaixo o olho pra crochetar. Isso também evita que você fique muito tempo assim, tá bom? Outra coisa que me ajuda muito e que dá super certo é a questão do barbante, gente. Outra coisa que doeu o meu pulso nesse dia foi que eu nunca senti dor, gente. Foi um barbante. Eu peguei um barbante aqui e abri ele é no fio 8. E ele tá muito seco, muito seco, muito seco. Não sei o que aconteceu, eu acho que foi esse lote dessa marca, porque eu já usei essa marca. Eu tenho outros barbantes dessa marca aqui aberto e não tá tão seco como essa cor. E eu sentia que tava tão seco que eu tinha que fazer mais força pra puxar ele ali, passar ele ali. Então aquilo foi doendo mesmo. E na hora que eu tava fazendo crochê, eu mesmo percebia que eu tava fazendo força. E eu tava sentindo já uma resistência, uma dorzinha assim na mão. Então, com certeza foi isso, amiga, que aconteceu. Eu já identifiquei ali o que aconteceu. Eu nem sei o que eu vou fazer com esse barbante, eu não quero usar mais ele. E eu percebo. Então, assim, tome cuidado com o tipo de fio que você vai comprar. Eu sei que não dá pra comprar uns mais, às vezes a gente quer economizar pra poder baratear, né, mesmo o valor do crochê pra repassar pra nossa cliente. Mas até que ponto, né? Não tô falando pra você comprar um barroco, né, 100%. Mas tem uns fios melhorzinhos, né, e tem outros que é muito seco. E esses secos e pesados, é mais rústico, né, mais áspero. Acho que vocês sabem, né, que eu tô falando. Esses aí, amiga, com certeza a gente tem que fazer mais força. Mesmo que a gente não queira, a gente faz mais força e, consequentemente, vai doer a mão, com certeza, isso é fato. Então, cuidado com o tipo de fio, nem que você pague um pouquinho mais caro, amiga, mas vale a sua saúde. Então, um ponto é o fio, outro ponto é a tensão do teu ponto, né, em si. Tem gente que faz o crochê muito apertado, usa força pra fazer o crochê. E se você faz isso, amiga, fatalmente você vai sentir dor. Desde quando eu comecei, eu não tenho um ponto muito apertado. Ele também não é largão, mas também não é muito apertado. E quando tem dias que eu deixo, que eu percebo que ele tá mais apertado, eu mesmo, já na minha cabeça, eu falo, opa, Andréia, vamos soltar esse ponto. Porque eu percebo que dá uma tensão aqui, ó, no ombro. Dá uma tensão quando você fica assim, ó, repuxando o fio. Então, se você tem um fio, um pontinho muito apertado, começa a praticar aí pra largar, amiga. Começa a fazer e aí você fala, não consegue. Consegue. Se você focar ali numa peça, você vai até ficar um pouco mais lenta. Porque você vai ter que, por vezes, até desmanchar algumas carreiras, parar para o seu cérebro entender, mas vale a pena o esforço de você se doutrinar mesmo a ter um ponto mais largo. Por N motivos, e um deles é essa questão de se machucar mesmo. Que já imaginou você fazer o crochê e por conta desses detalhes você acabar ficando doente e ter que parar com tudo, ou sempre tá ali com dor, não é legal, né? Uma coisa que era pra ser boa vai acabar não sendo mais legal pra você. Então, atenção do ponto, o tipo de fio é importante. E claro, a agulha, né, gente? A agulha que você... Ai, escutei um barulho ali. A agulha que você usa também é bem importante pra você ver qual que você vai se adaptar. Eu me adaptei muito, essa daqui é a Clover, né, é assim, mas eu uso também essa daqui, ó,
que são as de bambu, eu gosto muito. Então, assim, esse formato eu me adaptei bastante, né? Mais do que esse aqui, ó, que é o de borrachinha, né? Mas eu não sei, eu testei desse aqui poucas marcas, né, pouca referência, e eu quero até buscar outros. Isso aí é coisas que você vai ter que comprar, investir, experimentar, porque isso aí é muito pessoal, né? Cada pessoa, tem gente que se adapta muito bem a essa de borracha, tem outros que odeia de bambu, tem outras que já se adaptam muito bem como eu, então assim, né, é uma coisa, amiga, que você realmente vai ter que investir, ficar comprando e testando. E aqui você se identificar e sentir o seu, que não sentir dor nenhuma, é essa que você tem que continuar. Tem gente que usa aquela de ferro ali e não sente nada. Eu detesto aquela agulha assim que é de ferro. Então, assim, por isso que eu tô falando, né? Cada ser humano é um indivíduo, né? Diferente um do outro. Então, assim, aqui são dicas, mas você tem que ver o que vai se adaptando aí o teu corpo, o teu organismo ali. Porque o nosso corpo, gente, sente. Que nem quando eu fiquei essa madrugada aí mais tempo e usando esse barbante. Gente, eu nunca vi uma coisa dessa. O barbante chega a fazer barulho quando eu tava crochetando. Ele ficava duro. E eu tinha que fazer sério. Eu até pensei, eu falei, meu Deus, que eu tô até fazendo força, mas não tinha o que fazer. Ou eu fazia a força, ou ele não passava. De tanto que ele agarrava. Então, amiga, esse daí é um ponto. Então, eu falei do lugar que você faz o crochê, né? Se policiar, o tipo do fio, a agulha. Outra coisa, a tensão, né, do seu ponto, você tem que alargar, não tem jeito, tem que alargar. Se você ficar com esse pontinho agarradinho, apertadinho, amiga, a probabilidade de, desculpa, você sentir dor é muito grande. Outra coisa, as pausas, amiga, as pausas. Isso daí eu sempre fiz, gente. Graças a Deus, esse hábito aí eu consegui colocar desde o início. Porque quando eu comecei a fazer o crochê, eu já pesquisei sobre esse assunto, porque é meio que óbvio, né? Quem faz movimentos tipo cabeleireira, manicure, também tem que tentar isso aí. Quem trabalha em escritório tem que estudar sobre isso, porque tem que se cuidar, né? Aí eu estudei, então eu sempre tive o hábito de tomar cuidado. Que eu faça crochê, geralmente eu faço crochê por dia, entre 6 e 8 horas, todos os dias. Mas eu não faço de uma vez só. Faço um pouco na parte da manhã, um pouco à tarde e um pouco à noite. Então eu divido os horários. E à noite que eu pego mais horas assim seguidas, que são 4 horas seguidas, por exemplo, nesse tempo eu vou parando. Pelo menos entre 40 minutos, 45 minutos. Pra mim, 45 minutos é o ok, que eu paro e dá certo. O que você tem que fazer, essas pausas? Porque você precisa parar e alongar. Isso, amiga, você tem que alongar. Você tá muito sentado, você tá sentada, você tem que levantar, alongar, ficar um pouco de pé, levantar a perna, abaixar, dar uma volta, anda um pouquinho, vai até o banheiro, toma uma água. Nas mãos, você tem que fazer alongamentos. Quais alongamentos, André, que eu faço? Alongamento, eu gosto de fazer assim, ó. Isso aqui alonga muito, ele tanto alonga essa parte como alonga aqui os dedos, né? Aí eu faço assim, fico uns 10 segundos assim, ó, um tempão. Ponho pra cima, fico também uns 10 segundos aqui em cima, abro. Aí com o pescoço, giro o pescoço, ponho pra cima. Tudo movimentos suaves, tá, gente? Devagar, sem pressa. Pra cima, pra baixo. Pode até pôr aqui, ó, a mão assim, pra dar uma carga. Aqui, ó. Se você sente dor no pescoço, né, isso é bom. Nas costas, você tem que levantar, abaixar até o chão, entendeu? Quando você levantar da cadeira, você pode pegar aqui o teu pé. Você fazer assim, ó, abaixa e levanta na ponta do pé. Isso estimula a circulação também. Porque quando a gente fica muito tempo sentada, o teu pé, a circulação fica comprometida. É bom você ter até alguma coisa, se você tá sentado em uma cadeira igual essa aqui, ou da cozinha, uma cadeira normal, você tem alguma coisa assim, uma banquetinha, alguma coisa, porque o teu pé fica um pouco elevado, pra você apoiar os dois pés, pra poder não ter tanto essa tensão que fica aqui na parte da perna, sabe? Quando você tá sentada. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é colocar a mão assim, ó, na parede. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Colocar a mão assim, ó, e dar uma empurrãozinha assim, ó. Isso daqui também alonga muito bem. Aí eu faço assim, ó, uma pra cima, outra pra baixo, e deixo aqui, ó, uns 10 minutinhos. Isso aqui alivia tanto, vocês não têm noção. Ó, aqui, ó. Alivia muito na parede, ó, tá? Outra coisa que eu faço, ó, esse movimento. Pode ser rápido. Ó, faz isso aqui, ó. Umas 10, 20 vezes assim, para. Depois vai mais 20, faz 3 séries ali de 20. Outra coisa, faço assim, ó. Vem com a outra mão. Gente, isso aqui também alivia muito. Assim, ó, pra dentro, depois pra fora. Assim. Só isso aqui já vai ajudar, vocês vão sentir tudo.
Cada pausa que você fizer entre 40 a 45 minutos é o tempo que eu faço, né? Aí você vai ver, tem gente que pode sentir até com menos, dependendo da fragilidade que tá seus ligamentos, seu músculo, né? Com meia hora talvez você já comece a sentir, que a gente começa a sentir, né, que tá, quando fica muito tempo ali, a gente começa a sentir assim um incômodozinho. Então é nesse momento que você tem que parar. Não pode, gente, ficar horas seguidas fazendo crochê. Tem gente que faz isso e não sente nada? Tem. Parabéns pra elas, como eu falei. Mas é necessário fazer, é bom. E evita essas dores. Se você já tá sentindo dor, faça isso, que vai dar certo. Pra você evitar coisas futuras, de ter que fazer tratamentos, tomar remédios e ter uma atenção, um problema mesmo, né? De saúde ali. Então, alongue nesse tempo ali, nessas pausas. Não faça 3, 4 horas seguidas sem parar de crochê sentada na mesma posição. Gente, não pode. Não pode, faz mal. Juntando tudo isso, se você tem ponto apertado, se você tá numa má postura, se você tá muito tempo longos de fazendo crochê sem pausa, sem alongamento, é óbvio que daqui a uns anos, se você não sentir agora, você vai sentir futuramente. Então faça isso que vai dar certo. Pra mim dá super certo. E ó, tô esse tempo todo, só foi esse dia e ficou constatado realmente que se você não se cuidar, olha o que acontece. Eu me descuidei um pouquinho e aconteceu isso. Então eu já vim logo correndo gravar esse vídeo, porque eu posso ajudar, tá ajudando você aí que tá passando por isso, né? Outra coisa, amiga, outra coisa muito importante, toma água. Sim, aí você fala assim, ai André, mas o que tem a ver a água com a postura, com o dor nas coisas? Sabe o que, amiga? A água, ela ajuda os ligamentos, esses ligamentos aqui, ó, do nosso corpo, do corpo inteiro, ele ajuda para que os ligamentos do nosso corpo fiquem mais flexíveis, né? É como se a gente não tomasse água, eles ficassem ressecados e assim, consequentemente, mais fácil de se lesionar. Olha só, a água é bom pra tudo, né, gente? Por isso que fala todo mundo, toma água, toma água. Amiga, toma água, porque não é só pro rim, não. Ele é bom também pros seus ligamentos. É uma coisa que eu tenho que me policiar muito, que, gente, eu quase não tomo água. É triste, mas eu vou colocar na minha cabeça que eu tenho que tomar água e vou pôr uma garrafinha e vou começar a tomar água, mais água do que eu já tomo, porque eu pesquisei e vi que realmente isso é também um fato, que água ajuda na hidratação ali dos nossos ligamentos, tá? E outra coisa muito importante é atividade física. Isso daí também eu já sabia, né? Porque como eu já tenho problema na coluna, né? O médico, já fui ao ortopedista e ele falou que eu tinha que fazer musculação. Por quê? Porque a musculação nada mais é um treino pra nossa musculatura, para que ela fique forte, para que ela fique resistente, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo. As amigas aí que é um pouco mais velhas, vai perdendo a musculatura. A gente perde músculo à medida que a gente vai ficando mais velho. A gente vai perdendo músculo e vai ganhando só a gordura. E é por isso que vocês veem idoso caindo muito, fraturando ossos. Por quê? Porque eles não têm mais o músculo. E é o músculo, gente, que sustenta o nosso esqueleto. Então, se você sente muita dor nas costas, por exemplo, você tem que fortalecer a musculatura do teu abdômen. Porque essa musculatura aqui, ó, da barriga, que segura toda essa parte aqui, né? Então, atividade física, só de você estar ali fazendo braço, vai estar movimentando tudo e, consequentemente, vai estar fortalecendo todos esses músculos aqui do nosso braço. Então, você vai ter mais resistência também nessa parte aqui, nas nossas mãozinhas, nos nossos braços, que é o que a gente mais usa. Mas também vai ter na musculatura do pescoço, das costas. Então, se você está sentindo também dor nas costas, no pescoço, a atividade física. E essa é a musculação, porque é ela que trata ali, que vai trabalhar o músculo. Então, amiga, a gente tem que levantar da cadeira. Isso fica pra mim também, porque eu começo a ir pra academia e paro, começo e paro. Eu comecei já tem uns meses, agora eu tô parada e vou voltar de novo, porque, meu Deus do céu, saúde, né? Saúde não é só isso, é muito mais além, né? Então, assim, gente, a musculação é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Eu sei que às vezes a gente não tem condições de pagar uma academia, né? Então, busque aí algum tipo de atividade que tenha aí na sua região, que seja gratuita, né? Às vezes tem centro comunitário, né, que faz ginástica. Já não deixa de ser uma atividade, né? Então, procure. Se você tem condições, vá pra academia. Busque a tua saúde, né? Tá bom, amiga? Então, essa eu acredito que é só... Deixa eu ver. Esses são os pontos mais importantes aí pra ajudar você a não sentir dor quando estiver fazendo o seu crochê. Se você sabe de mais alguma coisa, conta aqui pra mim. Deixa aqui, ó, nos comentários, que vai me ajudar e vai ajudar outra amiga que vinha aqui e lê os comentários, tá bom? Conta pra mim também a experiência, se você já sentiu dor, se você nunca sentiu. Quanto tempo que vocês estão fazendo aí o seu crochê, né?
Conta pra mim, eu quero saber, tá bom, amigas? Então espero muito, muitíssimo mesmo. Eu tô gravando esse vídeo também pra ajudar, né? Porque, gente, eu fiquei muito apavorada quando eu senti essa dor. Então é uma forma também de estar alertando vocês a se cuidarem pra que nunca aconteça isso, tá bom com vocês? Então é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!